Salve galera, mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar de uma filosofia de treinamento, Feed the Cats, criada pelo Tony Roller, que é um treinador de escolares americano. Então, essa é uma filosofia bem interessante, bem bacana para se você trabalha com adolescentes de 13 a 18 anos e até mesmo para você aplicar se você tem mais de 18 anos, não tem acesso à academia. Eu conheci ela tem uns 2 anos, mas na época eu não dei muita atenção. E esse ano eu voltei nela e dei uma olhada com mais profundidade, com mais atenção e apliquei no meu treinamento. Lógico, eu dei uma adaptada, mas eu gostei muito dela e eu trago a vocês. Se vocês entenderem, vocês vão ver que é bacana, é aplicável, é muito fácil, é muito interessante e você só vai ter vantagem se você usar ela, seja com você ou com os seus alunos. Assim, esse é o carinha, o Tony Roller, esse é o programa dele, a filosofia, é uma filosofia de treinamento. Mas por que eu acho interessante, né? Como eu falei, ela é muito interessante para você trabalhar ali com adolescentes, porque o que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê treinadores antigos, desatualizados, aplicando um treinamento antigo, uma carga de treino nos adolescentes, que essa criança, esse adolescente, quando ele chega lá com 18 anos, ele está totalmente esgotado, muitas vezes machucado, não é um programa saudável de treinamento. Então, chega lá na fase adulta, não consegue ter o mesmo desempenho que ele tinha, a progressão, no caso, que ele tinha quando ele era jovem. Por quê? Porque, de certa forma, o tanque esvaziou, não tem motivação e muitas vezes acaba largando o atletismo justamente porque foi totalmente drenado ali na sua fase de crescimento, na fase dos 13 aos 18 anos, na fase que é onde ele está ainda se adaptando. Então, se você trabalha com esse público mais jovem, dê atenção, procure mais sobre esse nome, sua filosofia. Ele também é um cara que gosta muito de compartilhar o seu programa para outros treinadores aplicarem. Ele não é um cara egoísta que fica guardando o treino para ele. Porque ele é um cara que ama o esporte. Então, quando ele ama o esporte, ele quer que as outras crianças, outros atletas que não sejam dele também sejam felizes, né, no que fazem. Então, atrair os gatos, né? Por que o programa é Feed the Cats? Que seria algo como alimente os gatos. Ele fala assim que os alunos dele são gatos, né? Vai ficar bem claro porque que ele coloca isso. Então você tem que atrair os gatos para o seu programa, para o seu treinamento. Como você faz isso? As equipes, elas refletem o treinador. Como que você é? Se você é um treinador, como que você é de treinador? Você é feliz? Você é motivado? Ou você é cansado? Você é agitado? Você é sobrecarregado? Se você é a parte mais negativa, os seus atletas vão ser também negativos. Então, um programa de treino tem que ser algo feliz, tem que ser algo saudável, tem que ser algo tranquilo. E como que é um gato, né? Um gato, ele é o quê? Ele brinca uma parte do dia e no resto do dia ele está descansando. Essa é a ideia do treinador. Você aplicar um treino lá feliz, alegre e dar descanso, sem aquela ideia de esgotar, de treino exaustivo, de treino pesado, O atletismo ele não deve ser isso. Essa ideia aí é totalmente antiga e não usual. Então, qual que é a filosofia do programa? Tem várias, né? Eu peguei algumas. Não aplique os princípios da distância aos velocistas. Ou seja, velocista não é atleta de resistência. Então, aquela ideia de vamos fazer uma base aeróbica aqui no começo da periodização. Não, cara, o velocista ele não usa aeróbio, entendeu? E nem aquela ideia de, vamos criar uma base para aguentar mais depois. Não, esqueça isso. Isso aqui já não é mais utilizado.
sem alongamentos ou aquecimento com exercícios balísticos. Aqui a ideia do alongamento é antes do treino, aquela parte de vamos alongar até nível 9, uma escala de 0 a 10 de intensidade aqui. Então ele também não gosta disso, né? Ele fala que os músculos eles precisam ser fortes e elásticos. Então se você alonga muito assim, você acaba perdendo, né, ele fala também que quando o elástico está muito esticado, ele não gera força, né? Já passou do limite. Treino o sistema neuromuscular, ou seja, você não vai ficar rápido correndo lentamente. Então volta aqui, você não vai ficar rápido correndo grandes distâncias de forma lenta igual um maratonista. Treine as fibras de contração rápida. Aqui é um detalhe interessante, a gente tem mais ou menos três tipos de fibras e algumas intermediárias, né? Então, por que o corredor de velocidade não consegue correr o fundo, ou se consegue não tem um bom desempenho? E por que o corredor de fundo não tem tanta velocidade comparado a um velocista? Porque os tipos de fibra muscular, imagina o seu músculo, né? O seu músculo da perna, ele tem uma característica de fibras. Se você foi premiado, igual o Usain Bolt e outros velocistas, provavelmente suas fibras são de contração rápida. E essas fibras de contração rápida, chamada tipo 2B ou 2X, hoje em dia, em alguns locais você vai encontrar 2X, elas têm algumas características diferentes da fibra de contração lenta, que é de maratonista. Por exemplo, a velocidade de contração, como o músculo trabalha, é muito rápida na de contração rápida, né? Já diz o nome. Enquanto a lenta é lenta. E a fadiga, a resistência à fadiga é alta. É por isso que os maratonistas conseguem correr por muito tempo, porque essa resistência à fadiga é alta. Já dos velocistas é baixa, entendeu? Então essas fibras elas esgotam rapidamente. Entre outras características, a força da unidade motora. Mas aqui é muito técnico, então não vamos entrar nisso porque, né, como eu já falei em outros vídeos, o objetivo do canal não é ser técnico, é ser algo prático, é ser algo simples de entender. Ele fala também que saltar melhora o sprint melhora o salto. Então o programa tem muito salto, muita pliometria. Foco total, aqui ele coloca qualidade, não quantidade. Eu até deixei amarelo porque isso foi... Em todos os vídeos eu falo, qualidade, o atletismo de velocidade é qualidade, não quantidade. Construa velocidade, saltos, velocidade, descanso, velocidade, saltos, e vai, velocidade, descanso, e vai infinitamente. Essa é a base do programa, então você já pode ter uma noção do que vem, né? É muito treino de velocidade, muito treino de salto e muito descanso, simples. Como fazer na prática... Como fazer a prática de pista divertida para os velocistas. Então, pare de correr. Então, pare de fazer aquele treino de fundo, aquele treino desgastante. Sprint, velocidade em vez disso. E outra, gatos, eles adoram competir. Faça feliz e saudável a prioridade. Então, o treino tem que ser bacana, tem que ser adequado, tem que ser algo saudável, que não agrida as crianças. Crianças felizes e saudáveis fazem um bom trabalho. Os seres humanos são obcecados com as coisas que amam. Então, se você conseguir deixar uma criança obcecada pelo atletismo, ela vai deslanchar de uma maneira diferenciada. Porque ela vai adorar, ela vai chegar no treino com tesão, ela vai chegar no treino com vontade de fazer aquilo. Chega de práticas longas, então... Treinos muito longos, esqueça. 45 minutos, 1 hora tá ótimo de treino. Termine, fala para as crianças, podem ir embora, vão brincar, vão descansar, vão fazer outras coisas. Faça com que todas as práticas sejam significativas. Então esqueça aquele negócio, não vamos dar um tiro aqui de velocidade para machucar. Não. Aí chega na hora da competição, é lá que machuca, entendeu? Se você adequar, se você periodizar de uma maneira bacana, dificilmente essa criança vai se lesionar. Então não guarde o desempenho para a competição.
Já dizia aquele ditado, se você treinar bacana, na hora da competição vai ser só mais um treino. Aí pode surgir algumas questões para vocês, né? Então, assim, não são realizados treinos láticos, ou seja, aqueles treinos doloridos, que o músculo sente aquela acidose. Sim, são realizados. Tem as propostas lá, mas vocês vão ver que é bem tranquilo esses treinos. Não são realizados treinos em academia, então eu finalizei uma série, né, que é o treinamento trifásico. Se você não assistiu, procura no canal, é bem interessante. Só que é uma metodologia mais para intermediários e avançados e é totalmente baseado em academia, né? Como você treinar a força, a potência na academia. Aqui ele não gosta muito de treinos em academias, então a maioria dos treinos dele são ao ar livre, com o peso do corpo, então bastante salto, bastante pliometria. Porém, você pode realizar em academia. Você pode adaptar, você pode realizar esses saltos em academias, pode adicionar outros elementos, fica a seu critério. Ele coloca também gravar, classificar e publicar. O que é isso? Todas as corridas que ele realiza, todos os treinos, ele grava com aparelhos. Por exemplo, voo de 10 metros, que é o que você corre uma distância, depois grava os últimos 10 metros. Voo de 30 metros, mesma coisa. Qualquer coisa que seja rápido, mensurável e que possa ser aplicado para todos. Então você pode também aplicar outros testes de salto, teste de 3 saltos, enfim. Mas você tem que ter em mente que todos os testes ele exigem um padrão, né? Então se você for fazer uma gravação de um tiro de velocidade, não adianta em um dia ter vento e no outro não ter vento. Entende? Vai ter uma diferença. No dia que teve vento a favor do atleta, vai empurrar ele vai ter um tempo mais veloz. Então, se você quer uma confiabilidade dos dados, é bom você ter um padrão. Principalmente se você puder fazer em locais que não tenham muito vento, é interessante. Outra coisa, a mesma pista, né? Não adianta você fazer um dia numa pista de terra, outra numa quadra, outra numa pista sintética. Utiliza a mesma pista sempre. Mesmo local, se for na reta, sempre fazer na reta. Um sistema de cronometragem sólido. Então, aqui vem uma barreira, né, pra gente, principalmente aqui no Brasil, porque os sistemas de cronometragem, que são esses onde tem um portão, que basicamente a pessoa passa, dispara o cronômetro, e a hora que ela passa pelo outro, trava esse cronômetro. Ele é mais preciso que um cronômetro manual, principalmente para distâncias curtas, né? Que você tem lá 10 metros, o erro é muito grande se você utilizar um cronômetro manual. Tem algumas alternativas no Brasil, esse sisteminha é vendido no Brasil, que é um dos principais usados lá fora, o Freelap. Tem um custo elevado, até uns R$4.000, porém se você tem um grupo de vários atletas e você pode investir, recomendo alto, invista nesse sistema ou em outro sistema como esse aqui, que é um pouco diferente. Esse é mais fácil porque é um conezinho bem pequeno, deve ter uns 20 centímetros de altura, você coloca no chão da pista e ele é todo automático, já sai no seu celular os tempos. Tem também o sistema aqui que você tira o dedo e ele começa a cronometrar, então você pode usar no bloco de partida. Mas, né, fica a seu critério. E outra coisa, se o atleta ele é acostumado a correr a 1,06, 10 metros. Se ele do nada corre a 0,97, você fala assim, não, vamos fazer de novo. Se ele não repetir, é sinal que esse dado aqui ele teve alguma quebra no padrão, né? Então você descarta esse dado, porque é um dado fora do padrão. Outra coisa, sempre tentar correr de sapatilha, né? Se seus atletas não têm sapatilha, ok, corre com o tênis normal, mas sempre na maior intensidade que conseguir, utilizando sapatilha, utilizando todos os acessórios disponíveis. Outras coisas, se os treinadores não cronometram os atletas, como eles sabem
se eles, né, no caso os atletas, estão realmente correndo, estão melhorando, se estão dando o seu máximo. Muitas vezes a gente acha que tá dando o melhor, mas não tá. É ilusório. Então, se você não cronometrar, se você não gravar, você não tem um histórico, você não tem um dado ali para saber se você está dando o seu máximo. Gravar, classificar e publicar permite que os treinadores coletem dados e ajustem a programação. Então, se você tem um histórico de dados do atleta, você sabe se ele está chegando no auge dele, se ele está melhorando ou se ele está declinando, para você ajustar o seu treinamento. Gravar, classificar e publicar dá sentido ao treinamento e cria competição entre os atletas. Esse é um outro detalhe bem interessante, que a gente tem a filosofia de não criar competição, né, nos atletas, deixar um treino recreativo. Mas não, cara, depois dos 13 anos, a criança, ainda mais se ela tá no atletismo, ela sabe que o atletismo é competição, porque é um esporte de marca, é um esporte que tem o tempo, é um esporte que tem a distância, se é o salto de distância, é um esporte que tem a altura. Então, diariamente ela sabe que ela está competindo com outros ou com ela mesma. É lógico, aqui você não vai ficar lá, fulano correu mais que você, não. Principalmente a competição do atleta com o atleta, para ele se motivar também, olhando outro atleta fazendo um tempo melhor, falar, eu quero fazer esse tempo aí também, vou treinar. E essa parte de classificar e publicar, ela vai ver a melhora dela. Se você levar esse aparelho aqui, num local onde tenha jovens, cara, eles vão amar isso, porque eles vão querer ficar passando toda hora para melhorar a marca. É muito interessante, e se eles vão querer melhorar a marca, eles vão estar dando o melhor deles. Então, de certa forma, isso é um estímulo de treino bem, bem bacana. Gravar, classificar e publicar dá aos treinadores os dados históricos para incentivar os atletas atuais. Então ele pode mostrar lá um atleta que começou com tempo de 5 segundos, tal distância, e depois de um bom tempo de treino, melhorou quase 1 segundo. Foi para 4 segundos. Aí ele pode falar, lembra aquele atleta? Ele começou aqui igual você, com 5 segundos. Olha 1 ano depois como ele ficou. Ele caiu para 4 segundos. Então, se você está com 5 agora, eu sei que não é uma marca legal, mas daqui a 1 ano você vai ver que você vai estar em 4 ou até mesmo melhor. Aqui é uma tabela do próprio treinador do ano de 2018 e 2019, que ele tem aqui todos os atletas dele, como ele grava e publicava e deixava público mesmo, para qualquer um acessar. As datas aqui, o treino, o melhor tempo que a pessoa fez, o melhor do dia. Tem outras aqui também, outras marcas. Então ele deixava tudo público, tudo o melhor do ano, o melhor do último ano. Pode ver que no último ano esse atleta teve 4,24, depois melhorou para 4,18. Então você tem um histórico do atleta. Lógico, você pode adaptar essa tabelinha, você pode colocar lá no seu clube de treinamento, toda semana você atualizar essas marcas. Pode ter certeza que as crianças, os adolescentes vão gostar muito, vai motivar demais se você fizer algo do tipo. E os 400, como que fica os 400 metros, né? A gente falou muito de velocidade, 100, 200, mas e os 400? Se a gente vê aqui alguns tempos de alguns atletas, né? O recordista mundial dos 400, a gente pode reparar que ele tem uma velocidade, um tempo de 100 metros bem alto. 9,94 é o melhor dele, lá em 2017. O 200 dele também é bem forte. Um reflete o outro. Consequentemente, o recorde mundial é dele, né? Então a gente tem uma correlação entre quanto mais rápido você melhor vai ser seu 400 metros. Outro atleta é o Fred Kerley, que é o atual campeão dos 100 metros mundiais, né, no ano de 2022. Mas ele começou nos 400. O melhor tempo dele é 43,64 em 2019.
depois ele deu uma parada de correr os 400 e focou mais no 100. A gente vê também que ele tem uma velocidade, uns 100 metros bem forte. Isso reflete nos 200 e reflete nos 400. Quanto mais rápida for a velocidade máxima, mais rápida será a velocidade submáxima. Latif Thomas. O que eu quero dizer com isso? Aqui é uma ideia, não levem ao pé da letra. Mas se um atleta ele tem os 100 metros, a melhor marca dele é 12 segundos, os 100 metros, por assim, alguns treinadores e a estatística mostra que o seu 200 metros, o seu melhor 200 vai ser em torno de 24 segundos. Não tem como esse atleta correr 20 segundos se os 100 metros dele é 12 segundos. Porque qual que é a tendência? A tendência é a gente perder performance, né? Depois que começa. Então, o seu 400, em uma regrinha, vai ser o dobro do 200, ou seja, 24 segundos do 200 mais 24, e adiciona 3 segundos. Esses 3 segundos é para um atleta de elite. Um atleta que não é tão forte, um atleta que não tem a resistência bem trabalhada, ele vai ter um tempo maior. Mas, para a gente ter uma noção, o seu melhor tempo do 400 vai ser 51 segundos. Mas isso a gente está falando assim de exemplo, entendeu? 800 metros vai ser o dobro do 400, mais 10 segundos. Isso se o atleta for bem treinado, for bem trabalhado. Então, o seu melhor tempo vai ser 1,52. O que eu quis dizer com isso? Que se a gente melhorar a velocidade, vamos colocar que esse atleta ele melhora a velocidade em 1 segundo. Então, o seu 100 metros vai ser 11 segundos. Olha o 200 dele, quanto que vai ser? 22. Já caiu 2 segundos. O 400, o dobro, 22 mais 22 mais 3, já vai para 47 segundos. E 800 para 1,44 no final. Então, a melhora na velocidade aqui de 1 segundo refletiu aqui em quase 10 segundos, 8 segundos no 800. É lógico que nenhum atleta, né, corre as 4 provas, mas se você tem um atleta de 800 metros que você vê que ele tem uma resistência bem trabalhada, ou um de 400 que tem uma resistência bem trabalhada, que ele consegue fazer a volta na pista sem quebrar, que a gente chama, provavelmente a velocidade dele está baixa se ele não está melhorando. Então trabalhe mais velocidade com ele. Agora entrando na parte prática, a gente ficou muito na teoria antes. Eu sei que essa é a parte que muita gente tem dificuldade, como programar o treino. Às vezes sabe como fazer o treino de velocidade, tem no canal. Fazer o treino de academia, que também tem no canal. Mas como juntar tudo isso ao longo da semana, ao longo do ano? Então, com esse programa dos gatos, é bem simples. Vamos supor que você tenha 3 dias na semana só com seus atletas, segunda, quarta e sexta. Toda segunda você vai trabalhar sprint, velocidade. Na quarta, o X Factor, que eu vou mostrar cada um desses treinos. Na quarta, então, o X Factor, que é uma espécie de treinamento, uma pliometria. E na sexta você treina o lactato, que é aquela acidose. Mas esse treino de lactato você joga a cada 2 semanas. Então na semana que não tem treino de lactato você realiza o sprint. Ah, mas eu tenho mais dias na semana para treinar. Então faz sprint, X Factor, sprint, X Factor e nos outros dias você descansa. Se você quiser alternar, pode fazer sprint, lactato, descanso. Sempre que você realizar um treino de lactato, dê pelo menos um dia de descanso, que é um treino desgastante, então você quer ter sempre seu atleta descansado. Então você pode fazer sprint, X Factor e pode ir alternando. Siga isso aqui o ano todo, essa base. Mas sempre assim, no máximo 4 treinos na semana. Se você realizar 5 treinos é uma vez a cada 10 semanas e assim, depende da periodização. De maneira geral, sempre esteja conversando com os atletas, fala, como você tá descansado? Vamos realizar. Se o atleta tá cansado, melhor deixar ele descansado que realizar um treino que não vai agregar em nada e vai mais prejudicar ele. Então, os treinos de sprint, nesse dia aqui amarelo.
e com a letra vermelha. Como a gente faz os treinos de sprint? Bem tranquilo. Tem um treino, né, que ele usa logo no início da sessão do periodização do ano, que é 10 tiros de 40 metros, fly. Ou seja, com a volta andando, né? Ou seja, tem 10 metros aqui de aceleração, aí aqui ele começa a cronometrar o tempo, 40 metros, e aqui para esse tempo. A volta, né, o descanso é a voltar andando. Provavelmente, se você tiver um grupo de atletas, vai ter uns 10 atletas, espera, dá em torno de 80 segundos. É um treino bem rápido, 10 minutinhos, já acabou. Os outros treinos é o seguinte, são 10 exercícios de explosão, vou passar depois um vídeo mostrando alguns, que são exercícios básicos. Depois é 3 a 5 sprint com 5 a 8 minutos de pausa. Esses 3 a 5 sprint pode ser 10 fly, que é o que? Você acelera 30, 40 metros e cronometra esses 10 metros, que é os 10 que você vai publicar. Se você tiver um sistema de portão eletrônico lá, de cronometragem eletrônica. Manual é difícil. Se você tem ali 3, 4 atletas e quiser filmar, colocar uma marca e filmar, tiver algum aplicativo no celular que veja esse tempo nos 10 metros, pode utilizar também, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma alternativa. Ou 30 metros fly, que é o que? 30 metros de aceleração com 30 de voo. Esse aqui é bem bacana, eu gosto de usar. Esse aqui você pode adaptar também, pode colocar 40 metros se você tem um grupo de atletas mais fracos, porque 40 metros já vai estar na velocidade máxima dele, então a partir daqui já vai ter uma queda se você utilizar 50 metros, 60 metros. Se você tem atletas mais fortes, mais velozes, esse aqui é o mais bacana, 60 metros. Pode também reduzir essa distância para 10 metros, então você vai acelerar 50 e os últimos 10 você cronometra. Então aqui um vídeo de alguns exemplos daqueles exercícios que você faz antes da sessão de velocidade. Está no próprio canal do autor, o nome é esse. Vou deixar na descrição esse vídeo e os outros para facilitar. Tem aqui um exercício de marcha. Outro mais rápido são skips, né? Com o joelho alto e tal. Vou passar rápido para o vídeo não ficar muito longo. Um pouquinho mais rápido. Uma outra ideia aqui de aquecimento, né? Bem simples que a gente utiliza. Aqui já saltos. Bem explosivo. Power bounds. Focando em aplicar essa força no chão. Speed bounds, que é um pouquinho mais rápido que o power bounds. Outro pogo jumps, que é com o joelho mais estendido, com bastante foco aqui no tornozelo. Boom boom boom, que ele chama, que é alternar as pernas. Esse é bem difícil, mas é bem explosivo. Quem já fez sabe como é complicado. Com a outra perna. Aqui uma aceleração, né? Partida. E aqui já entra no treino principal que você pode fazer depois. Tem uma aceleração. Repara aqui que esse é o free lap que eu estava comentando. Olha o tamanho dele. Aqui é o início que começa a contagem. E aqui 10 metros depois ele para a contagem. Então essas são algumas ideias, né, de exercício que você coloca antes, depois do treino principal. E aí aqui a gente já mata esse primeiro treino que é o sprint. Agora vamos para esse X Factor, que é outra modalidade que ele deu um nome aqui, mas nada mais é do que vários exercícios de pliometria, de força ali com o peso do corpo.
mais um vídeo no canal dele, eu vou passar rápido para não estender muito. Vou deixar na descrição também, vocês podem pegar de exemplos e repetir com seus atletas ou com você. X Factor Project. Então, são alguns exercícios até de velocidade com essas delimitações aqui para obrigar o atleta a manter uma postura, uma frequência de passadas corretas. Outro bem legal que ele usa é exercício onde você não utiliza a mão na hora da corrida. Então, você pode colocar a mão para cima, pode colocar a mão para frente, mão no peito, porque a ideia é depois quando o atleta ele coloque a mão, né, utiliza a mão para correr, ele vai sentir essa diferença. A gente sabe que os braços, né, são bem importantes na hora da corrida. E aí aqui quando coloca o braço, o atleta ele já sente essa melhora. Exercício com medicine ball também. Esses exercícios bem rápidos, bem explosivos. Single leg full squat, agachamento com uma perna. Então a gente vê que não tem peso, né? De academia, sempre exercício com o corpo. Esse aqui é bem interessante, bem explosivo. Assistente plio, que é uma espécie de pliometria assistida com... Lembra que a gente mostrou com banda no outro exercício? Aqui não tem banda, mas você utiliza um outro atleta, outra pessoa para fazer essa impulsão que você ajuda com as mãos. Força absorção, né? Absorção de força. Então o atleta ele só faz o drop e faz essas espécies de 360, mas é bem avançado isso. É bem difícil, não recomendo. O death jump, que é bem clássico, né? Você tem o drop de algum local, cai no chão e já faz o salto. Death jump 2 vezes, você salta, cai, salta de novo. Bounds, que é aplicar força, enfim. São vários os exercícios, bum 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 que a gente viu no outro. Pode ficar à vontade, tem outros vídeos com exemplos de X Factor que você no canal dele para utilizar. Lógico, você não vai fazer todos. Aqui algumas competiçõezinhas que ele coloca só para divertir o atleta. Lógico, você não vai utilizar todos esses exercícios na mesma sessão, utiliza alguns. Faça lá uma escolha de 5, 6, 7 exercícios com tempo de descanso adequado. Então aqui a gente viu o X Factor, a gente mata já esse segundo treino. E agora vamos para o último treino, que é o treino de lactato. Então o treino de lactato, ele é bem simples também, é bem rápido de realizar, porém ele é bem agressivo. Tem uma espécie aqui de treino que é 2 vezes de 23 segundos. Então você dá o start e o atleta ele tem que correr o máximo de distância que ele conseguir em 23 segundos. Quando ele chegar em 23 segundos, você apita para ele parar, ver a distância, marca, dá 8 minutos de pausa e ele vai realizar de novo. Anota e publica para a distância que o atleta correu. Então se o atleta em 23 segundos correu 190 metros, anota, publica. Uma próxima sessão que você quiser fazer esse treino, às vezes ele vai correr 195 metros, então ele vai ter a melhora, ele vai ver que melhorou, ele vai se sentir feliz, ele vai sentir que está dando resultado, então isso só vai virar uma bola de neve positiva. Outro treino bastante interessante é o 3 vezes 150 fly, ou seja, 10 metros de aceleração com 150 metros, né? Que você vai marcar, aqui você precisa marcar. Você anota e soma os 3 tempos. Somente 3 a 4 minutos de pausa. Então, um exemplo. No primeiro tiro ele fez 17 segundos, no segundo 18 e no terceiro 18 segundos. Isso é uma métrica bem legal para você ver como que está o 400 do atleta. Então, se você tem um atleta de 400 e realizar esse treino, você vai ver que mais ou menos o tempo de 400 metros dele vai ser a soma desses 3 primeiros aqui. Basicamente isso, você pode ir alternando, um dia você faz esse daqui, daí na outra semana não tem o treino.
daqui a 2 semanas vai ter o treino, realiza esse e vai alternando. Como a gente vê aqui. Tem nessa semana, na semana não tem, aqui tem. Aqui não é a mesma ideia, né? Se esse treino de lactato foi numa semana, não teria nessa semana aqui. Porém, eu quis mostrar como ficaria o treino de lactato no meio da semana. Que a ideia é você ter um dia de descanso pós esse treino. Então seria isso, treinamento Alimente os Gatos. Você viu que é bem simples, não tem nada de especial, não tem nada de difícil, é bem aplicável, é bem interessante, porque você sempre trabalha na maior intensidade do atleta. Aí vem aquela questão, mas e a lesão? Se você trabalhar e dar o descanso correto, dificilmente esse atleta vai ter a lesão. Até porque se o atleta tem lá 13 a 18 anos, ele está num momento muito anabólico, né? Que os hormônios estão em alta. O que acontece muitas vezes é a gente não treinar velocidade, treinar muito tiro parado, e aí quando encaixa a velocidade o músculo não reconhece, entendeu? Ele vai pensar assim, pô, tá exercendo uma velocidade, uma força que eu não tô acostumado a realizar. Então é aí que acontecem as lesões. Então espero que tenham gostado, veja na descrição os vídeos, se você gosta do canal, quiser apoiar, eu também deixei um Pix, ou deixa um like que já ajuda, deixa um comentário e valeu, até uma próxima.